Estimados irmãos, nós nos aproximamos das últimas semanas da Páscoa. Estaremos celebrando já no próximo domingo a festa da Ascensão do Senhor ao céu e depois a vinda do Espírito Santo. E a igreja, através da liturgia da palavra, já nos coloca justamente no Evangelho o discurso final de Jesus, o discurso de despedida de Jesus. E no Evangelho de hoje sobressai sobretudo a promessa de Jesus, que mesmo voltando para junto do Pai, promete que continuará acompanhando de forma permanente a caminhada da igreja. A igreja, neste mundo, ela está a caminho da glória que o Senhor conquistou para nós. É o Senhor mesmo que prometeu à sua igreja, através dos seus apóstolos, dos seus discípulos: eu vou, mas de junto do Pai enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, o defensor, o advogado, aquele que vai de fato iluminar, favorecer, guiar e conduzir a igreja. Portanto, esta promessa de Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada da igreja em marcha pela história. Não estamos sozinhos. Jesus ressuscitado vai sempre à nossa frente. Jesus ressuscitado está sempre ao nosso lado. Jesus ressuscitado é quem conduz, quem guia a sua igreja. E Ele o faz através de um defensor, de um Paráclito, ou seja, do Espírito Santo. No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como que eles se manterão em comunhão com Ele. Como se dará esta comunhão com Jesus daqui para frente? Não mais fisicamente, mas espiritualmente. Esta é a nova presença do Senhor. E o Senhor diz que para manter-se unido a Ele, é preciso manter-se unidos no amor. Permanecei no meu amor. Se permanecerdes no amor, permanecereis em mim. No mesmo amor com o qual Jesus está unido ao Pai. No mesmo amor com o qual de junto do Pai Ele irá derramar o Espírito Santo sobre toda a igreja. Portanto, manter-se em comunhão com Jesus no amor. E Ele ainda reafirma a sua presença. Jesus reafirma a sua presença e a sua assistência através do Paráclito, do Espírito Santo. Ele vos recordará tudo, Ele vos ensinará tudo, Ele vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Meus irmãos, é aquilo que eu sempre digo: o Espírito Santo é que dá vida à igreja, e é o Espírito Santo que nos faz recordar tudo o que disse Jesus. E o que é recordar? Recordar é uma palavra latina, uma palavra que vem do latim. Recordare, recordare. Voltar, né? Voltar, fazer de novo, novamente. Portanto, recordar, vem de cordes, coração. Recordar significa voltar a passar pelo coração. Pois bem, Jesus diz que o Espírito Santo irá recordar tudo o que vos tenho dito, tudo o que vos tenho ensinado, tudo o que vos tenho feito. É o Espírito Santo que, de certa forma, volta a passar novamente pelos nossos corações tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus ensinou. E é aqui que termina o medo dos apóstolos, aquele medo que eles tinham após a paixão do Senhor,
após aqueles trágicos acontecimentos da Sexta-feira Santa, que fez com que os apóstolos permanecessem fechados por medo dos judeus, aquele temor que eles tinham, de certa forma também aquela paralisia com a qual eles experimentaram por um tempo, eles que caminhavam com Jesus, que estavam com Jesus, que acompanhavam Jesus, de repente se veem passivos a tudo isso, se veem imóveis, paralisados diante da missão que Jesus lhes confiou. E aí vem o Espírito Santo e recorda-lhes tudo o que Jesus ensinou. Ou seja, volta a passar pelo coração dos discípulos as palavras, os gestos, as ações de Jesus. E é assim que a igreja caminha até hoje. A igreja jamais pode deixar de recordar. Na verdade, a cada Eucaristia que nós celebramos é uma recordação, não apenas como uma lembrança do passado, apenas uma lembrança de coisas que se deram no passado, como se fosse apenas um saudosismo diante de fatos que já aconteceram, mas que não incidem em nada no presente. Mas a igreja celebra um memorial, que é na verdade essa recordação, a ação do Espírito Santo em nós, que faz voltar a passar pelos nossos corações constantemente as palavras, os gestos e as ações de Jesus. Todas as vezes que nós estamos em meio a provações, a tribulações, todas as vezes que nós estamos passando por alguma situação difícil, todas as vezes, todos os dias, em todos os momentos, nós devemos sempre invocar o Espírito Santo para que Ele nos recorde, para que pela sua ação Ele faça passar pelo nosso coração o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, o que Deus disse a nós, o que Jesus fez por nós, o que Jesus nos ensinou. Quando o Espírito Santo vem sobre Maria na Anunciação, nada mais faz do que recordar a Maria a promessa de Deus, que enviaria um Salvador para o seu povo. Portanto, o Espírito Santo é que faz passar pelo coração de Maria aquela promessa de Deus. E para que ela possa então compreender que aquela promessa de Deus deve passar agora pelo seu coração também. E é pelo coração, segundo a cultura, segundo a concepção judaica, é no coração que se dá as decisões. É no coração que está o centro das decisões do homem. Portanto, o anjo anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador e faz Maria recordar-se das promessas de Deus. Outrora, como Ele prometeu pelos profetas, agora Ele o faz passar pelo coração da Virgem aquelas promessas, e ela acolhe em seu coração, e a partir desta recordação do Espírito, Maria diz sim a Deus. E é assim que o Espírito Santo age até hoje na igreja. O Espírito Santo é aquele que vem para recordar tudo, a fim de que a partir desta recordação, ou seja, a partir desta realidade que passa pelo nosso coração, nós possamos então fazer a opção por Jesus, caminhar com Jesus e seguir os ensinamentos de Jesus. Por isso, meus irmãos, a igreja caminha sob a ação do Espírito Santo. E as duas leituras que antecedem o Evangelho apresentam-nos justamente essa realidade da igreja. A primeira leitura apresenta-nos a igreja de Jesus, a confrontar-se com os desafios dos novos tempos, daquele tempo, como por exemplo a realidade da circuncisão, como nós vimos na primeira leitura. Hoje são outros tempos em que a igreja muitas vezes se vê confrontada com as novas tecnologias, com as ideologias,
como relembrava-nos há pouco o Papa Leão, como também o Papa Francisco, a inteligência artificial, um grande desafio hoje para a humanidade e assim também para a igreja. Portanto, hoje a igreja também se vê em meio a novos desafios, dos novos tempos. E como essa igreja superou, lá na primeira leitura, estes desafios dos tempos, dos novos tempos, animados pelo Espírito Santo, os fiéis aprenderam a discernir. Portanto, até hoje, o Espírito Santo nos faz recordar e nos ajuda também a discernir o essencial do acessório. Essencial é aquilo que é fundamental, que é importante. Acessório é aquilo que é complemento, portanto, aquilo que pode ser dispensado. Os fiéis, então, aprendem a discernir na ação do Espírito Santo o essencial do acessório e atualizam a proposta central do Evangelho, de forma que a mensagem de Jesus possa ser acolhida por todos os povos. É inevitável, meus irmãos, que também na vida da igreja até hoje surjam muitas vezes problemas, divergências, mas quando as soluções são tomadas na plena docilidade ao Espírito Santo, tudo se resolve bem, tudo se resolve na paz. E assim também a segunda leitura. A segunda leitura apresenta-nos mais uma vez a meta final da caminhada da igreja. Qual será a meta final da caminhada da igreja? A Jerusalém Celeste, a nova cidade, a cidade nova da comunhão com Deus, da vida plena, da felicidade total. A cidade que não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro, é o próprio Jesus. Nós caminhamos para esta cidade, nós desejamos um dia pertencer a esta igreja. Na verdade, nós já participamos desta igreja, hoje guiada e sustentada pelo Espírito Santo, pois ela caminha ainda neste mundo, e neste mundo necessitamos do Espírito Santo como nosso defensor, como nosso advogado, como nosso paráclito, como aquele que vem em nosso favor e que nos faz recordar aquilo que Jesus nos disse, aquilo que Jesus nos ensinou em vista da salvação, e para que possamos um dia chegar então ao triunfo da igreja, à glória da igreja, que é o céu. Portanto, a mesma igreja, a mesma e única igreja de Cristo, hoje conduzida pelo Espírito Santo, haverá de um dia ser glorificada para todo sempre no mais alto dos céus. Peçamos então, meus irmãos, a graça de vivermos sempre instruídos, iluminados, guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, a fim de que, nos ajudando a recordar as palavras de Jesus, saibamos discernir o que é essencial em nossa vida e o que é acessório, e escolhendo sempre o essencial, cheguemos um dia a Jerusalém Celeste, a Jerusalém do alto, o céu. Assim seja. Amém.